Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E bom, já tá meio tarde, né? Então eu vou falar nesse volume baixo de voz aqui, porque meus pais estão dormindo no quarto ao lado. E aí eu vou manter esse volume de voz, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, não vai ser um vídeo tático nem nada como eu aqui no canal, mas vai ser um vídeo de apuração, porque já saíram os grupos da Sul-Americana e inclusive já saiu o grupo do Santos. E bom, com isso a gente sabe que o Santos vai cair num grupo com União La Calera, Banfield e a Universidade Católica do Equador. E bom, são times bem pouco conhecidos, bem pouco expressivos em questão de tradição. E com isso eu percebi que muita gente estava menosprezando os adversários do Santos, ou achando que não seriam grandes times e tal, quando na verdade não é bem assim. Vou tentar mostrar nesse vídeo os adversários do Santos e que condições que eles têm e como eles podem sim talvez trazer alguma dificuldade para nós e como essa dificuldade pode complicar a nossa vida na Sul-Americana, tudo bem? Então vamos conversar um pouco sobre os adversários, eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais deles. Não vai ser nada muito profundo, deixando bem claro já, tá? Não é como se eu acompanhasse fielmente os 3 campeonatos ou os times, então eu já quero deixar claro que eu não sou nenhum especialista, mas queria ter um parâmetro geral, tá? Então vamos lá, eu vou começar falando primeiro do União La Calera. Pra quem não viu, os grupos são esses, tá? No Santos é o grupo C, que nem eu falei, Santos, União La Calera, Banfield e e a Universidade Católica do Equador. Bom, para pesquisar os times, eu fiz a seguinte coisa. Então, para procurar, por exemplo, União La Calera, botei o meu Google na versão Chile e peguei as notícias do Chile. Banfield, botei meu Google na versão Argentina e procurei notícias argentinas. Universidade Católica, mesma coisa, só que coisas do Equador. Antes disso, achei, por exemplo, na IBC aqui, uma notícia que fala que o Flamengo jogou mal e ficou no empate com o União La Calera. Isso foi na Libertadores passada, em 2021, na fase de grupo da Libertadores. Eles empataram em 2-2. E, bom, é um jogo interessante, até porque a gente percebe que esse União La Calera é um time que chega com certa frequência na Libertadores, inclusive conseguindo um empate contra o Flamengo na Liberta. Então a gente vê que não é um time tão pequeno que nem muitos falam, tá? No entanto, eu acho que é o time mais mal posicionado nessa temporada. Nessa temporada, o União La Calera tá em 11º, gente. Pra vocês terem uma noção como é que funciona o campeonato chileno, os 2 primeiros vão direto para Libertadores, o terceiro vai para a fase de grupos e até o 7º vão para a Sul-Americana. E bom, a gente tem o Cobresal em primeiro, o Colo-Colo em segundo, o Nublense em terceiro. E aí a União Espanhola, que é um pouquinho mais famosa, tá na fase de grupo. Universidade Católica tá em 8º. Universidade do Chile tá em 10º. E em 11º, União La Calera. O Huachipato também tá aqui em 12º. E, bom, eles são uma espécie de um rebaixamento, por exemplo, do que da liderança. É claro que a gente tá falando de 7 partidas, então é uma coisa bem pequena. Mas o União La Calera só ganhou um jogo nas 7 partidas, empatou 4 e perdeu 2. Então realmente é um time em boa fase. Porém, não achem que todos os adversários do Santos vão ser nesse status. União La Calera é uma exceção. Mas bom, trago notícias do AS e no AS a gente percebe a comemoração, por exemplo, quando ele venceu no Huachipato, fala que foi a primeira vez que ele venceu no torneio, né? A Calera ganhou de 1-0. Fala do Sabadás, uma grande atuação do Lucas Passarini e fala muito disso, né? Que Esteban Valencia, Lucas Passarini são jogadores mais desequilibrantes. E se trata bastante um pouco disso, tá, gente? Então vamos lembrar já desses nomes pra gente, tá? Sebastián Valencia e Lucas Passarini. Eu digo isso até porque se você entrar no AS, jornal chileno, e pegar simplesmente para ver o União La Calera, você vai conseguir perceber que tem várias partidas aqui, vamos estar falando das fases, das notícias do La Calera, falando, por exemplo, do Brian Fernandes, que é um jogador que teve ocorrido lá. O Cobresal, por exemplo, né, surpreende e complica Martin Anselmi. Então fala como que o Cobresal foi surpreendendo, né, o próprio La Calera. E vai falar de alguns jogadores aqui também, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, do Brian Fernandes, ele é delanteiro que, devido a conviver com sua adicção a drogas e tudo mais, tem um novo clube, né? E aí fala que esse cara, por exemplo, ele teve questões com drogas e tudo mais, e agora ele renasceu no La Calera.
Então, é uma coisa interessante pra gente falar, porque por mais que sejam jogadores que a gente não conheça, são caras que numa Sul-Americana podem surpreender, e tem que lembrar que na Sul-Americana um deslize pode significar você ser eliminado. Afinal, na Sul-Americana, se você não ficar em primeiro, você tá eliminado, né? Então você tem que manter o seu primeiro lugar no grupo. Bom, vamos falar do segundo time do chave do Santos. Agora a gente tá falando do Banfield, um time argentino que tá em sexto no grupo A. Foram jogadas 7 partidas, ele ganhou 3, empatou 2 e tem 2 derrotas. É um time que fez 11 gols e tomou 7, então tem um saldo de gol aí de 4. É um time que fez mais gols do que tomou, tem 11 pontos nesse momento, somente 4 atrás do líder do grupo A, que é o Racing, tá? Atrás do River, do União de Santarém, se não me engano, com o nome, Defensa e Justiça e o Racing, tá? Então, é um time que não tá... e do New England Boys. Então tá atrás de times realmente mais conhecidos, e o Banfield vem crescendo ao longo dos anos, tá? O Banfield, se a gente pegar, por exemplo, 2021, né, na primeira fase, a gente pode ver que o Banfield foi o ano que o Banfield também ficou em sexto, né? Então não é um time que decepcionou em 2021. A gente pegar, por exemplo, em 2020 e 2022, no grupo C o Banfield passou, e na fase de mata-mata o Banfield ficou em primeiro da Championship grupo B, tá? Então é um time que vem crescendo com muita frequência e vem conseguindo surpreender. Não à toa a gente pode falar, o Banfield surpreende São Lourenço e pode até perder na volta do Sul-Americano. Então mostra como ele surpreendeu o Sul-Americano, o São Lourenço, e conseguiu subir, né? Conseguiu essas vagas no Sul-Americano. E aí a gente pega uma notícia, né? Banfield lo dio vuelta e logrou la classificação. Então fala como que ele conseguiu derrotar de 3-1, né, na Copa Argentina, e vai mostrando muito disso, né, como que o Banfield é um time, né, fala que é o Banfield, um chico que sonha com ser grande, né, fala muito disso, e como que eles sonham por títulos grandes, por coisas grandes, e que eles realmente perseguem muito isso, né? Então vai contar, essa notícia é interessante, vai chegar na descrição, que conta como que basicamente o Banfield está muito preocupado em tentar crescer cada vez mais e chegar cada vez mais longe, tá? Então entendam, o Banfield é um time em crescimento e que, se o Santos não tomar cuidado, pode ser sim surpreendido por ele. E pra acabar, o time que eu acho que tem menos notícia, menos ibope, mas é muito perigoso, é a Universidade Católica do Equador. Muitos podem falar, pô, em 5 partidas o Católica tem 8 pontos, gente. Ele ganhou 2, empatou 2 e perdeu somente um jogo. E tá em terceiro lugar no campeonato equatoriano, na frente, por exemplo, do Emelec, time bem mais conhecido. Se a gente pegar 2021, esse Universidade Católica estava em quarto, tá? Não estava lá embaixo, estava em quarto. Bem acima, por exemplo, do Barcelona de Guayaquil, do Fabian Bustos, do Delfim e da própria LDU. O incrível Universidade Católica do Equador fez 29 pontos, ficando apenas 5 pontos atrás do líder Independente del Valle, e 1 ponto atrás do Emelec e 1 ponto atrás do 9 de outubro. Fez 8 vitórias, 5 empates e perdeu apenas 2 vezes no Campeonato Equatoriano de 2021. E em 2020, por exemplo, aí ele ficou em nono, né, com 20 pontos, 9 atrás do Barcelona de Guayaquil, mas a gente vê que de novo, ganhou 5, empatou 5, perdeu 5. Então é um time que ao longo dos anos vem crescendo, e inclusive teve acho que um jogo na Sul-Americana, não sei se já tinha jogado Sul-Americana. Bom, o Universidade do Chile, né, vai falar bastante das notícias, que Independiente recebe a surpreendente Universidade do Chile, vai falar como que Independiente se surpreendeu mesmo, né, porque é uma notícia de 2019, e vai contar como que essa Universidade do Chile, a Universidade Católica, perdão, do Equador, foi surpreendendo cada vez mais os times mais tradicionais, porque mesmo não sendo um time tão tradicional no mata-mata, cada vez chega mais em Sul-Americana, em Libertadores, em outras competições muito específicas, e cada vez traz mais perigo e problema, tá? Então, não é um time fácil, é um time que a gente tem nossos problemas, e eu acho que pode ser talvez o que mais surpreende o Santos. Eu acho que, assim, se eu tivesse que apontar 2 times que eu acho que vão ser mais difíceis, eu não iria no União La Calera, que eu acho que muitos vão falar. Eu iria no Banfield e na Universidade Católica do Equador. Até porque o próprio Bustos, ele nos últimos 4 jogos, se eu não me engano, pelo que eu tava vendo, o Bustos com o Barcelona de Guayaquil empatou 2, ganhou 1 e perdeu o outro, tá? Contra esse time. Então, não é um time freguês, não é um time fácil, gente. E com isso eu chego ao veredito que, diferente de outros grupos, tem muitos grupos aí que tem times brasileiros, que tem muitos times que fizeram um ano bom ano passado e nesse ano estão quase caindo. E eu acho que o grupo do Santos está longe disso, eu acho que o grupo do Santos é um dos mais disputados, mesmo com adversários menos conhecidos, tá?
Então eu diria que a gente tá quase ali num grupo bem perigoso, na verdade. Que o Santos vai ter que tomar muita atenção pra já não cair na primeira fase. E, sinceramente, se cair também eu não consideraria um vexame, afinal a gente tá falando de times que tem sim uma qualidade e que vão vir com tudo pra mostrar isso, tá bom? É isso, meus queridos. Se vocês curtiram o vídeo, peço seu like, seu comentário, sua curtida e sua inscrição. Muito obrigado. E agora eu fui.